Oi, meus queridos, minhas queridas, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Queria aproveitar, usar esse tempo aqui para a gente fazer uma reflexão juntos. Na verdade, dividir uma reflexão com vocês que eu estava fazendo esse final de semana. Então, hoje é uma segunda-feira, né? Então, estamos voltando aí do final de semana, né? E eu tava pensando que esse fim de semana que eu tive foi um final de semana gostoso, não fiz nada de especial, mas não fiz obrigações, sabe aquelas coisas assim que você fala, eu preciso fazer isso, a hora que eu tiver um tempinho, eu vou, eu faço. E, e eu resolvi que nos finais de semana, lógico, tem finais de semana que a gente tem que fazer aí algumas obrigações, pendências, mas não é isso que deve predominar. Então eu fiz coisas simples esse fim de semana, né? Eu assisti alguns vídeos de reuniões de uma das ONGs que eu faço parte. Eu brinquei com meu cachorro, eu comi a hora que deu fome, dormi a hora que deu sono, vi rapidamente um casal de amigos. Fui pra academia no sábado de manhã, que eu amo. E tava pensando, né, como é importante. Teve até um post da Enrede um tempo atrás em que eu falei disso. Como é importante a gente dar pausas na nossa vida. E a gente não precisa esperar as férias para dar uma grande pausa. Então, nossa, quando chegarem as minhas férias, eu vou ficar 15 dias, eu vou ficar um mês, eu vou ficar 10 dias. Não precisa. A gente pode fazer pausas durante o dia e também no fim de semana, como reza a lenda, é um período de descanso. Então é para descansar a cabeça. Senão a gente não aguenta, né? E durante o dia, pequenas pausas. Às vezes, muita gente não dá pausas, pequenas pausas que eu digo, para um café, para assistir aí 15 minutos de televisão, para quem trabalha de casa, algumas coisas assim. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer essas pequenas pausas, porque tem a ilusão, repito, ilusão, de que se eu adiantar coisas agora, eu vou ficar sem fazer nada daqui a pouco. E às vezes não é real, porque você adianta coisas agora e na hora que você pensa que você vai tirar uma pausazinha, você arruma outra coisa para fazer. Eu quero aproveitar essa pausa para fazer, eu quero aproveitar essa outra pausa para fazer. E a gente fica nesse redemoinho do fazer. E por que eu digo que é uma ilusão? Que a gente vai adiantar aqui para ficar sem fazer nada ali? Porque a gente não vai dar conta de tudo. A hora que essa ficha caiu para mim, eu falei, cara, é mesmo, a gente não vai dar conta de tudo. Então não adianta querer dar conta de tudo, porque a gente não vai dar conta de tudo. Os pratinhos que a gente está rodando aqui nas varetas, alguns deles vão cair. E vão cair mesmo. Porque a gente está tão imbuído dessa coisa do fazer, parece que a gente só tem valor se fizer. Então, essa ideia, que às vezes é bem clara para algumas pessoas, mas para outras pessoas não é tão clara, ela vai criando essa ilusão de que se eu fizer aqui, eu vou merecer uma pausa, como se as pausas fossem por conta de merecimento. E essas pausas não são por conta de merecimento. Pausas são necessidades. Nós temos necessidade de parar. Então a gente precisa parar em nome da nossa saúde mental e física também. E eu tava pensando que foi um fim de semana tão bom e que tem coisa para arrumar, tem coisas aqui em casa para arrumar, pequenos
reparos, é uma lâmpada que está queimada na minha cozinha, por exemplo. E daí eu pensei, no fim de semana eu vou arrumar e não é bem a lâmpada que tá com problema, mas enfim, X. É um outro negocinho, mas que ia até rápido de arrumar, mas eu pensei, eu não vou arrumar agora não. Vou arrumar na semana. Porque é necessário descansar. E eu tenho atendido algumas pessoas, tô me lembrando especialmente de duas aqui, com síndrome de burnout, onde chega no limite do limite daquilo que a gente consegue fazer. E quando ultrapassa o limite, aí estoura neurônio, vamos dizer assim, né? Isso não é justo com a gente. E a reflexão é: por que será que a gente tem tanta dificuldade para parar? E isso não é de agora. É lógico, a pandemia contribui, porque há mais, sei lá, quase 2 anos, vai fazer em março, né, da pandemia, a gente vem a gente vem num ritmo acelerado. A pandemia nos obriga a parar em muitas coisas, mas por dentro a gente continua acelerado. Estava conversando sobre isso com a minha irmã recentemente, semana passada. Ela até que falou isso. Eu falei, nossa, faz todo sentido. Então a gente continua acelerado por dentro, buscando o que fazer, e a vida da gente não é fazer. Principalmente quando a gente pensa em relação ao trabalho, né? Eu vou fazer porque eu vou ser promovido, eu vou fazer porque eu posso ter um reconhecimento, eu vou fazer porque eu vou ganhar um bônus, eu vou fazer. E especialmente em relação ao trabalho, a gente esquece que o nosso trabalho é uma ferramenta para que a gente possa desfrutar da nossa vida. Então, é uma ferramenta que vai facilitar o nosso desfrute, é uma ferramenta que vai nos fornecer dinheiro para a gente comprar o que a gente gosta, para encontrar quem a gente ama e por aí vai. E só que tá muito comum hoje em dia que as pessoas encarem o trabalho não como uma ferramenta, mas como um fim por si só. E aí o desfrute fica para onde? A vida é para ser desfrutada. E eu não estou dizendo de fazer grandes viagens. Acho que viajar faz parte, acho que é necessário. Mas o desfrute é no dia a dia. No dia a dia, né? Então, perde-se muito do desfrute quando se está, por exemplo, respondendo e-mail enquanto almoça. Não é para ser assim. Não é para levar o celular para a mesa. Não é para gastar a nossa vida dessa maneira. Então eu acho que, refletindo esse final de semana sobre isso, né, sobre a dificuldade da gente parar, eu acho que é um questionamento que eu quero dividir aqui com você especialmente, que tem dificuldade para parar. Por que é tão difícil parar? A gente fica preso no fazer e esquece do ser. Quem sou eu? Quem é você? Qual é a sua essência? O que você tem para comunicar de você? Independente de serem coisas tristes ou alegres ou, enfim, qualquer outro tipo de coisa que possa ter dentro aí da sua essência. Isso é o mais importante da vida, o ser. E o fazer vem, a gente faz mesmo, né? O Freud dizia que para nós sermos felizes, nós precisamos estar apoiados num tripé, que é amar, ser amado e produzir. Então, produzir faz parte, fazer faz parte, mas amar e ser amado também. E aí vem coisas aí que a gente vê tanto nos posts, em tantos lugares, tantas pessoas e tal, que falam, quanto tempo você não expressa para alguém que tá com saudade? Seu amigo, sua amiga, um familiar seu marido, sua esposa, essa coisa do eu te amo, essa coisa do aprofundar relacionamentos, né?
fazer, 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 deixa as relações muito superficiais. Isso é um crime contra a gente mesmo. Não pode. O mais importante da nossa vida, grave, o mais importante, a coisa mais importante da nossa vida são as relações de amor. Sejam em quais níveis forem. Amor de amigo, amor de irmão, de filho, de pai, de sobrinho, de mãe, de esposa, de namorado. Amor, amor. E a gente não está conseguindo desfrutar disso que é um alimento tão importante para nossa alma, porque a gente está fazendo demais, fazendo demais. Então eu queria deixar essa reflexão com vocês. Pensem a respeito, né? Quando eu entendi isso, quando eu senti essa necessidade de uma maneira muito profunda e quis começar a parar, quando tinha que parar, né, obviamente, foi muito difícil, então eu tive que me obrigar. Eu me peguei em algumas situações, sentando na frente da televisão e falando assim, nossa, agora eu vou escolher um filme para assistir aqui na Netflix. E aí eu ia colocando lá, vendo as opções, e daí eu pensava, esse aqui vai demorar muito, nossa, 2h20 de filme, não vou assistir não. E aí eu pensava assim, mas por que não? O que eu tenho para fazer depois? Essa pressa, essa coisa dentro do espectro da ansiedade que não deixa a gente fazer coisas gostosas, inclusive quando essas coisas gostosas demoram, quando é para assistir um filme legal, mas o filme demora e você vem com uma pressa que eu não sei da onde. E aí eu comecei a pensar, tipo, como assim eu não vou assistir esse filme? O que eu tenho que fazer depois? Vai demorar muito? Tá, como se eu tivesse alguma coisa para fazer depois, mas eu tava no meu fim de semana. Então, Isa, cara, você vai assistir esse filme, sim, senhora. E começa a vir uma angústia. Então, eu tô dividindo algumas coisas aqui da minha vida pessoal, enquanto indivíduo, né? Então, eu comecei a me obrigar, assim, cara, eu não tenho que fazer nada depois. De onde vem essa pressa de eu tenho que assistir coisas rápidas? Eu tenho que assistir um documentáriozinho de 20 minutos? Não, eu posso assistir um filme de 2 horas, 2 horas e pouco, 1h30. Porque não tem nada para fazer depois. Se eu quiser, eu arrumo. Mas é uma decisão no final de semana não ter que fazer coisas para ficar me sentindo produtiva, me sentindo uma máquina o tempo todo. Não precisamos disso. Não precisamos viver exaustos. Nós precisamos de paz. É um convite para você refletir a respeito disso e tomar atitude. Às vezes é tomada de atitude, é racional, não é esperar ficar sem nada para fazer, porque esse momento não vai chegar. É a atitude que vai produzir os nossos momentos de descanso. Tá bom? Um grande beijo. Se você quiser assistir esse vídeo, ele vai estar também no nosso canal do YouTube, no Em Rede Psicologia Vídeos. Tem alguns outros vídeos com temas que eu acho interessantes. Eu não costumo falar de coisas que não me afetam. Eu gosto de falar de coisas que eu acredito, que tem a ver comigo, que me trazem reflexões. Então, imbuídos, lógico, de um fundo psicológico, porque é a minha missão ser psicóloga, não é só uma profissão. Então, tem outras coisas lá. E esse vídeo vai para lá também. Um grande beijo, vamos descansar. Namastê.